o deserto vai vir, mas a promessa vai se cumprir. A promessa vai ser realidade na sua vida. A promessa não vai ser uma utopia, porque quando a gente fica posicionado, você pode dizer: ah, mas eu estou envelhecendo, ah, mas muitas pessoas já se foram e nada aconteceu na minha vida. Deus vai te dar saúde, Deus vai te dar vigor, Deus vai te dar tudo o que você precisa, mas você vai acessar a promessa de Deus para a tua vida e para a tua história. A vida do crente não é só deserto e a vida do crente não é só prova. A vida do crente é contar testemunho do que Deus faz na nossa história. E Deus vai te dar um testemunho para contar. Essas lágrimas, esse processo, essa dor vai ser um testemunho de que Deus cuidou de você no meio do deserto. Deus cuidou de você quando o homem não cuidou. Deus cuidou de você quando pessoas te prometeram te ajudar, não te ajudaram. Mas eu quero te dizer, o meu Deus não larga a tua mão e Ele está contigo no meio dos teus desertos. E o povo de Israel tinha chegado então em um momento crucial, o momento de chegar e acessar a terra prometida. Aleluia! Canaã. Mas Moisés, diante desse cenário, ele precisou fazer um novo censo do povo, porque as gerações tinham mudado, o povo tinha mudado, e ele precisou fazer um novo censo, para que então, um povo que outrora estava peregrinando no deserto, agora vai se estabelecer na terra da promessa, não vai mais peregrinar. E essas terras precisavam ser distribuídas de maneira igual, de maneira certa, e ele precisou fazer esse censo, e isso acontece no capítulo 26, ele vai fazer um censo e vai distribuir as terras. Até aí está tudo lindo, mas onde entra a história dessas mulheres que acabamos de ler? As filhas de Zelofeade. A Bíblia vai dizer que isto, pelo contexto que eles estavam vivendo, a regra e a lei dizia exatamente assim: que quem não tinha um patriarca, um homem na família, não teria direito à herança, não teria direito a uma terra, não teria direito a uma possessão. E esse era o destino dessas mulheres, porque elas eram filhas de um pai que se chama Zelofeade, que ele só teve 5 meninas e não teve nenhum irmão, e ele mesmo já tinha falecido. Qual era o destino dessas mulheres? Ser escrava na casa das famílias, ser serva na casa dos familiares. Elas não teriam direito a ter a própria terra, elas não teriam direito a ter herança. Isso era a lei daquele tempo, a lei que o próprio Deus tinha estabelecido. Mas o posicionamento de fé dessas mulheres mudou a história. Eu quero já declarar sobre a sua vida que essa é uma semana de fé, e nós estamos falando de fé. A fé genuína vai gerar posicionamentos maduros, e o posicionamento maduro vai te fazer acessar aquilo que aos olhos humanos é impossível, mas Deus muda a lei para fazer você acessar aquilo que aos olhos humanos era impossível. Alguém já está entendendo o que Deus está falando aqui? Porque é preciso ter posicionamento, e essas mulheres vão me ensinar muito. O destino delas era de ser escrava, o destino delas era ficar servindo na casa da família. Mas eu quero te dizer que Jesus morreu na cruz do Calvário, e a Bíblia diz que nós não seremos mais escravos, mas seremos o quê? Filhos. E porque somos filhos, seremos co-herdeiros. Eu quero te dizer, a herança do céu para você. E sabe qual é a maior herança? Não é um carro novo, não é uma viagem nova. Porque no tempo que estamos vivendo, vivemos um tempo de um evangelho raso, que achamos que servir Jesus é ficar rico. Mas eu quero te dizer que o maior galardão da vida de um crente é ir morar no céu. Que o maior galardão na vida de um cristão é morar e contemplar Ele naquele grande dia. É olhar nos olhos dele e dizer: Jesus, valeu a pena as renúncias, valeu a pena as lágrimas, valeu a pena a perseguição, valeu a pena as ingratidões, valeu a pena para te servir. E essa é a maior herança que um crente tem: morar com Jesus. Quem anseia por esse dia? Oh, aleluia! Quem anseia por esse dia? Meu coração queima. E essas mulheres estavam com esse destino, mas elas tomaram um posicionamento.
A Bíblia vai contar que elas vinham de uma família que representava, e que tem um dito profético já no primeiro versículo, que nos fala muito. Vai dizer que ela é filha de Zelofeade. Elas não tinham abrigo, mas Zelofeade, o nome do pai delas, significa abrigo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Quando elas olham para o contexto do seu pai, o contexto dos seus avós, do seu passado, do passado dos seus pais, tinha uma história e uma mensagem de Deus por trás do nome deles. Zelofeade significa abrigo. É o céu dizendo: ainda que te falta abrigo no céu, eu sou aquele que vai prover abrigo para você. Eu vou ser o seu abrigo no meio da tempestade. Eu vou ser abrigo no meio do seu deserto. Eu vou ser abrigo quando você estiver no CTI. Eu vou ser o teu abrigo quando a dor bater na porta. Porque, fala a verdade, a gente não agenda o dia ruim. A gente não coloca na agenda: tal dia eu vou chorar e vou perder um ente querido. O dia ruim, ele simplesmente bate na porta. Mas eu vim aqui te dizer que em Deus nenhum processo é em vão, que em Deus nenhuma lágrima é em vão, e que quando o dia difícil bater na porta, lembra que Ele vai ser o teu abrigo, o teu suporte, o teu sustento, a tua força. Ele vai ser tudo que você precisa para atravessar, e Ele vai te dar a graça necessária para você administrar o momento difícil. Porque Ele diz para Paulo: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa no dia da sua fraqueza. É isso que o Senhor vai fazer. E quando olha para a história e para o contexto, Éfer, nome do seu avô. Sabe o que Éfer significa? O que é fiel. É como se elas olhassem. E entenda, elas ainda até então não tinham se posicionado, mas elas tinham um legado familiar, um legado do céu, que estava dizendo para elas: olha para cima, olha para aquele que é fiel, porque o homem pode te decepcionar, o homem pode virar as costas para você, o homem um dia se alimenta do seu prato e depois cospe no prato que comeu. Mas eu quero te dizer, o meu Deus é um Deus fiel, e algo que Ele não pode mudar é que Ele permanece fiel. O homem pode falhar, o homem pode decepcionar, mas o meu Deus não vai te decepcionar.